dos defensores públicos federais. Artigo 18. Aos defensores públicos federais incumbe o desempenho das funções de orientação, postulação e defesa dos direitos e interesse dos necessitados, cabendo-lhes especialmente: inciso 1. Atender às partes e aos interessados. Inciso 2. Postular a concessão de gratuidade de justiça para os necessitados. Inciso 3. Tentar a conciliação das partes antes de promover a ação cabível. Inciso 4. Acompanhar e comparecer aos atos processuais e impulsionar os processos. Inciso 5. Interpor recurso para qualquer grau de jurisdição e promover revisão criminal, quando cabível. Inciso 6. Sustentar oralmente ou por memorial os recursos interpostos e as razões apresentadas por intermédio da Defensoria Pública da União. Inciso 7. Defender os acusados em processo disciplinar. Inciso 8. Participar, com direito de voz e voto, do Conselho Penitenciário. Inciso 9. Certificar a autenticidade de cópias de documentos necessários à instrução de processo administrativo ou judicial, à vista da apresentação dos originais. Inciso 10. Atuar nos estabelecimentos penais sob administração da União, visando ao atendimento jurídico permanente dos presos e sentenciados, competindo à administração do sistema penitenciário federal, reservar instalações seguras e adequadas aos seus trabalhos, franquear acesso a todas as dependências do estabelecimento, independentemente de prévio agendamento, fornecer apoio administrativo, prestar todas as informações solicitadas, assegurar o acesso à documentação dos presos e internos, aos quais não poderá, sob fundamento algum, negar o direito de entrevista com os membros da Defensoria Pública da União. Capítulo 2. Da Carreira. Artigo 19. A Defensoria Pública da União é integrada pela carreira de Defensor Público Federal, composta de 3 categorias de cargos efetivos. Inciso 1. Defensor Público Federal de segunda categoria, inicial. Inciso 2. Defensor Público Federal de primeira categoria, intermediária. Inciso 3. Defensor Público Federal de categoria especial, final. Artigo 20. Os defensores públicos federais de segunda categoria atuarão junto aos juízos federais, aos juízos do trabalho, às juntas e aos juízes eleitorais, aos juízes militares, às auditorias militares, ao Tribunal Marítimo e às instâncias administrativas. Artigo 21. Os defensores públicos federais de primeira categoria atuarão nos tribunais regionais federais, nas turmas dos juizados especiais federais, nos tribunais regionais do trabalho e nos tribunais regionais eleitorais. Artigo 22. Os defensores públicos federais de categoria especial atuarão no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior do Trabalho, no Tribunal Superior Eleitoral, no Superior Tribunal Militar e na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Artigo 23. O Defensor Público Geral atuará junto ao Supremo Tribunal Federal. Seção 1 do ingresso na carreira. Artigo 24. O ingresso na carreira da Defensoria Pública da União far-se-á mediante aprovação prévia, em concurso público, de âmbito nacional, de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, no cargo inicial de Defensor Público Federal de segunda categoria. Parágrafo 1º. Do regulamento do concurso constarão os programas das disciplinas sobre as quais versarão as provas, bem como outras disposições
pertinentes à sua organização e realização. Parágrafo 2º. O edital de abertura de inscrição no concurso indicará obrigatoriamente o número de cargos vagos na categoria inicial da carreira. Artigo 25. O concurso de ingresso realizar-se-á, obrigatoriamente, quando o número de vagas exceder a 1/5 dos cargos iniciais da carreira, e facultativamente, quando o exigir o interesse da administração. Artigo 26. O candidato, no momento da inscrição, deve possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil, ressalvada a situação dos proibidos de obtê-la, e comprovar, no mínimo, 2 anos de prática forense, devendo indicar sua opção por uma das unidades da Federação onde houver vaga. Parágrafo 1º. Considera-se como atividade jurídica o exercício da advocacia, o cumprimento de estágio de direito reconhecido por lei e o desempenho de cargo, emprego ou função de nível superior de atividades eminentemente jurídicas. Parágrafo 2º. Os candidatos proibidos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil comprovarão o registro até a posse no cargo de defensor público. Artigo 26-A. Aos aprovados no concurso deverá ser ministrado curso oficial de preparação à carreira, objetivando o treinamento específico para o desempenho das funções técnico-jurídicas e noções de outras disciplinas necessárias à consecução dos princípios institucionais de defensoria pública. Artigo 27. O concurso será realizado perante bancas examinadoras constituídas pelo Conselho Superior. Seção 2. Da nomeação, da lotação e da distribuição. Artigo 28. O candidato aprovado ao concurso público para ingresso na carreira da Defensoria Pública será nomeado pelo Presidente da República para cargo inicial da carreira, respeitada a ordem de classificação e o número de vagas existentes. Artigo 29. Os defensores públicos federais serão lotados e distribuídos pelo Defensor Público Geral Federal, assegurado aos nomeados para os cargos iniciais o direito de escolha do órgão de atuação, desde que vago e obedecida a ordem de classificação no concurso. Seção 3. Da promoção. Artigo 30. A promoção consiste no acesso imediato dos membros efetivos da Defensoria Pública da União, de uma categoria para outra da carreira. Artigo 31. As promoções obedecerão aos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente. Parágrafo 1º. A antiguidade será apurada na categoria e determinada pelo tempo de efetivo exercício na mesma. Parágrafo 2º. A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice para cada vaga, organizada pelo Conselho Superior, em sessão secreta, com ocupantes da lista de antiguidade em seu primeiro terço. Parágrafo 3º. Os membros da Defensoria Pública somente poderão ser promovidos após 2 anos de efetivo exercício na categoria, dispensado o interstício se não houver quem preencha tal requisito ou se quem o preencher recusar a promoção. Parágrafo 4º. As promoções serão efetivadas por ato do Defensor Público Geral Federal. Artigo 32. É facultada a recusa de promoção sem prejuízo do critério para o preenchimento da vaga recusada. Artigo 33. O Conselho Superior fixará os critérios de ordem objetiva para a aferição de merecimento dos membros da instituição, considerando-se, entre outros, a eficiência e a presteza demonstradas no desempenho da função e a aprovação em cursos de aperfeiçoamento de natureza jurídica promovidos pela instituição ou por estabelecimentos
de ensino superior oficialmente reconhecidos. Parágrafo 1º. Os cursos de aperfeiçoamento de que trata este artigo compreenderão necessariamente as seguintes atividades: a linha A, de trabalho escrito sobre assunto de relevância jurídica; a linha B, defesa oral do trabalho que tenha sido aceito por banca examinadora. Parágrafo 2º. Não poderá concorrer à promoção por merecimento quem tenha sofrido penalidade de advertência ou suspensão no período de 1 ano imediatamente anterior à ocorrência da vaga, em caso de advertência, ou de 2 anos em caso de suspensão. Parágrafo 3º. É obrigatória a promoção do defensor público que figurar por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento, ressalvada a hipótese do parágrafo 2º.